Janela Esportiva, apoio cultural. Suco Prates, é da fruta para o copo. Lubrifique, há mais de 23 anos atendendo Araraquara e região. Um abraço a você que acompanha a Janela Esportiva a partir de agora, pela TV Cultura Paulista e também pela Rádio Cultura M. E lá nos estúdios da Rádio Cultura, um grande abraço para o Marinho Rosa. Faz tempo que a gente não se vê. Marinho, um grande abraço. Não se assuste não, nós demos um tempo para o Zé Roberto. Sou eu que estou fazendo essa abertura de programa aqui hoje. Olha, um programaço, muitos convidados especiais já no primeiro bloco. Nós temos Copa do Mundo, o Brasileirão que vai voltar a semana que vem, tem a Ferroviária, o futebol feminino. O empate ontem foi ruim para o time Grená lá na Bahia e o time agora fica na 6ª posição. Mas vamos destacar tudo isso dentro da programação esportiva dos campeões da bola. Eu já passo direto para o Marcos Chiochini. O Marcos Chiochini chega daqui a pouquinho o Marquinhos chega com o destaque da Ferroviária, mas antes a gente fala e vamos para o Boletim da Ferroviária. Boletim da Ferroviária. Apoio cultural. Dor muscular? Não sofra com isso. Use Doutor Esporte e adeus dor muscular. Doutor Esporte, à venda na rede de farmácias Droga Vem. Despachante Araraquara, sinônimo de rapidez e eficiência, sempre com o melhor serviço. Alameda Rogério Pinto Ferraz, Vila Ferroviária, perto do estádio da Fonte Luminosa. Problemas elétricos em sua casa ou empresa? A UER está ao seu lado para resolver. UER Elétrica, Montagem, Automação e Instrumentação, em Américo Brasiliense. Ligue 3986-9078. Problemas elétricos? A UER resolve. Casa do Crédito, soluções de crédito para cada momento de sua vida. Casa do Crédito, especialista em crédito consignado. Rua São Bento 990 no centro. Telefones 3332-7218 e 3332-3186. Começamos aqui o programa falando de Ferroviário. Daqui a pouco o Zé Roberto assume aqui o comando, mas nós estamos, por enquanto, fazendo a do Zé Roberto. Pode me chamar de Zé Roberto Fernandes agora. Mas a gente fala de Ferroviário. O time Grená de Araraquara, principalmente as guerreiras Grenás, estiveram em campo ontem lá na Bahia, empataram o jogo e o resultado não foi bom não. O time despencou para a 6ª colocação no grupo, 4 passam a outra fase e o time fica numa situação difícil por enquanto dentro do Campeonato Brasileiro. E tem um jogo decisivo quarta-feira que vem, que é justamente contra o Sport Recife, que é o 4º colocado hoje. Mas o dia a dia da Ferroviária chegando aí com o Marcos Chiochini. Marquinhos, essa Ferroviária, o time principal, o time feminino, enfim, o resultado de ontem foi ruim, Marquinhos. Bom dia. Bom dia, Vaguinho. Bom dia aos nossos convidados, aos telespectadores da TV Cultura e aos ouvintes da Cultura AM. Foi horrível o resultado de ontem, não foi ruim. Foi horrível. Para um time que vem na vice-rabeira do campeonato e vem perdendo praticamente todo mundo, a gente comentava que ontem tinha que vencer para seguir sonhando com a classificação. E para chegar à classificação agora, ficou muito difícil. Restam 4 jogos e 2 confrontos diretos, né? Contra o Iranduba, que está dentro do G4, e contra o próprio Sport na próxima rodada, né? Na quarta-feira, lá em Chá Grande, uma região metropolitana do Recife, lá no estádio Barbosão. Então a Ferroviária vai ter que vencer os 4 jogos e, além de tudo, Vaguinho, torcer contra os adversários. Porque mesmo ganhando do Sport quarta-feira, a Ferroviária não ultrapassa a equipe do Recife, já que tem 4 pontos a menos que o time de Pernambuco. E a Ferroviária vencendo, ficaria do Sport, na pior das hipóteses, 1 ponto a menos, e ainda tem que torcer contra Sport e São José. Ou seja, a Ferroviária pode ter jogado a classificação, a outra fase do Brasileiro, ontem, para o lixo. Aliás, não foi só o Sport Recife, que já estava na frente da Ferroviária. O São José venceu o Iranduba, também foi um resultado horrível para a Ferroviária, já que o São José também passou o time da Ferroviária. Isso mesmo, São José passou a Ferroviária caiu para a 6ª colocação no campeonato, com 11 pontos ganhos. E o único jogo que falta fechar a rodada é o jogo do Corinthians, que será na sexta-feira, 7 horas da noite, lá no Parque São Jorge, contra a equipe do Kinderman. São José 2, Iranduba 0,
Ferroviária 1, São Francisco 1 lá na Bahia ontem, e Pinheirense 1, Sport meia dúzia. Corinthians 23, Iranduba 20, Kinderman 18, Sport Recife 15, seriam hoje as 4 equipes classificadas à outra fase. São José 13, Ferroviária 11, São Francisco 6 e o Pinheirense, que até agora só está apanhando dentro do Brasileiro, não somou pontos. Agora tem um detalhe, né, Marquinhos? A gente dizia no começo do campeonato que a Ferroviária alternava o Campeonato Paulista com o Campeonato Brasileiro. E até então era jogo em cima de jogo e a Ferroviária estava indo bem. De repente, quando teve uma folga para o time treinar mais, ter uma folga só de Campeonato Brasileiro, parece que o time não desandou. O time, a hora que teve um tempo a mais só para se dedicar a um campeonato, principalmente ao Campeonato Brasileiro, deu uma desandada, como você disse, no campeonato, e principalmente acho que os outros também cresceram dentro da competição, e a Ferroviária não seguiu o mesmo ritmo das adversárias, principalmente do grupo. Aquela derrota para o Sport aos 50 do segundo tempo aqui na Fonte Luminosa está pesando, e pesando muito. Você coloca aí, na pior das hipóteses, um empate naquele jogo, eram 2 pontos a menos para o Sport. A Ferroviária tem hoje 4 e teria 2 de desvantagem para o Sport Recife. Poderia, no caso de vencer lá no Recife, na quarta-feira, poder ultrapassar. Já não vai poder mais se vencer a equipe do Sport Recife. O técnico Celso vai ter uma semana aí para trabalhar a equipe, vai ter novamente uma viagem longa aí para essa logística da Ferroviária e vai ter que vencer, porque se perder ou empatar lá no Recife, a Ferroviária dá adeus já a qualquer chance de classificação. Na verdade a Ferroviária tem 11 pontos contra 15 do Sport, vencendo, vai continuar na briga, fica 1 ponto atrás, mas perdendo vai ficar 8 atrás, né, Marquinhos? Se perder fica 8 atrás. 7 atrás. Não, 7 atrás, 7 aí atrás, já é praticamente mas com 9 a serem disputados. Muito difícil a situação da Ferroviária em caso de derrota para o time pernambucano na Ilha do Retiro. Ontem era jogo para vencer, não para empatar. O São Francisco é o segundo pior time do grupo, né, Marquinhos? Apenas 5 pontos e ontem conquistou o seu 6º ponto. As categorias de base da Ferroviária estarão em campo nesse final de semana? Sub-15 e Sub-17 não, Vaguinho. As equipes estão de fora, né, agora até final de julho dessa competição. Competição que começa a segunda fase no dia 28 de julho e se prepara agora para a segunda fase. Sub-15 que vai ter o Palmeiras pela frente, né, no seu grupo, e o Sub-17 que não tem nenhum grande na sua chave, já que terminou como uma das primeiras colocadas. Então, nesse chaveamento, a equipe da Ferroviária, pelo menos no Sub-17, foge de enfrentar qualquer tipo de equipe grande nesta fase do brasileiro, do Paulista, perdão. O Sub-20 já tem o seu grupo definido na outra fase? São Paulo, Marília e 15 Piracicaba. Grupo complicado, hein? Grupo complicado. São Paulo vem com uma equipe forte, o 15 Piracicaba tem um bom time também. E o Marília fez uma boa campanha do outro lado. Quer dizer, um grupo bem equilibrado aí, sim, equilibrado das equipes do interior, porque uma vaga, só se acontecer alguma tragédia, já é do São Paulo. Time principal da Ferroviária, Marquinhos. E aí a preparação desse time, apenas uma contratação até agora, esse time principal. Time principal da Ferroviária se preparando. Hoje pela manhã o Vinícius Munhoz já confirmou, sábado, não esse agora, no dia 21. A Ferroviária faz um jogo treino contra o Batatais, provavelmente aqui na Fonte Luminosa. Será o teste primeiro da Ferroviária para a Copa Paulista de 2018. O técnico falou também sobre contratações, que eles têm que ter critério na contratação, porque na Copa Paulista, como o Paulistão, tem o limite de contratações, tem o limite mínimo de 26 jogadores. A Ferroviária não pode também inchar o elenco e deixar atletas sem serem inscritos. Então a Ferroviária tem que ter calma, porque principalmente os atletas que foram emprestados pela Ferroviária podem retornar até mesmo no meio da própria Copa Paulista e reforçarem o grupo. Então, muita calma nas contratações, é o que disse o técnico Vinícius Munhoz. Tá certo. Falando de um placar geral do futebol, hoje nós temos a sequência da 15ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. 2 partidas, Londrina e Avaí jogam lá no Estádio do Café às 18 horas e às 8h30 da noite no Estádio da Curuzu, lá em Belém, o Paysandu enfrenta o Vila Nova. Nós tivemos na abertura segunda-feira o Guarani vencendo o Coritiba 2-1 em Campinas e o Oeste que foi a Florianópolis e bateu o Figueirense por 2-1. Os paulistas que estarão em campo ainda nessa rodada São Bento e Ponte Preta, e farão o duelo sábado lá na cidade de Sorocaba às 18 horas. Hoje, Marquinhos, o Vila Nova de Goiás, do Alain Mineiro, que brilhou aqui com a camisa da Ferroviária, se vencer pode voltar ao G4, hein? O Vila Nova que está no entra e sai nesse G4, está tentando se estabilizar dentro da Série B. Então a Vila Nova do Alain Mineiro e do Moacir, também volante que é da Ferroviária, está emprestado ao Vila Nova, pode voltar aí ao G4 e brigar aí lá na frente, quem sabe, por um acesso à Série A do Brasileiro. Tá certo. Então nós teremos 2 partidas hoje e a gente vê o Guarani, né, que tem lá como representante da Ferroviária aqui o Narciso. O Guarani com a vitória de segunda-feira entrou no G4. O Guarani é o 3º colocado,
Claro que pode sair desse grupo dos 4 no decorrer da rodada, mas o Guarani tem uma equipe boa, hein, Marquinhos? O Guarani está com uma equipe bem montada, perdeu vários jogadores, né, do campeonato. O técnico Louser, lá, Alberto Louser, está tentando remontar o elenco. Torcer aí pro Guarani fazer uma boa campanha, principalmente pelo Narciso, né? O Narciso que está lá e o Fumagalli, que hoje está na parte diretiva, né, do futebol, depois de aposentar, né, parar com o futebol. Tá certo. Copa do Mundo, daqui a pouco a gente vai destacar mais a Copa do Mundo, mas ontem nós tivemos um grande jogo, hein? Lá em Moscou, a Croácia e a Inglaterra, tempo normal 1-1, a Inglaterra saiu na frente, a Croácia empatou no segundo tempo, na prorrogação a Croácia venceu a Inglaterra por 1-0, foi surpresa para você, Marquinhos? Para mim não foi tanta surpresa pelo segundo tempo da Croácia. A Inglaterra estava jogando bem a Copa do Mundo, mas a Croácia também vinha jogando um bom futebol. Foi por merecimento do time que batalhou mais, lutou e acreditou até o final e acabou se classificando à outra fase e desbancando alguns que achavam que ia dar a Inglaterra na decisão, né, Wagner? Na verdade eu apostava na Inglaterra, né? Mas acabou fazendo a Croácia vencendo o jogo, mas mereceu. Aliás, 3 prorrogações seguidas, né, do time da Croácia. E domingo ao meio-dia, no horário de Brasília, a decisão diante da França. No sábado, 11 da manhã, tem a decisão de terceiro lugar, Bélgica e Inglaterra. Então, são os jogos finais aí, terminando domingo a Copa do Mundo da Rússia 2018. França e Croácia. França. Eu também aposto na França, mas olha, não estou vendo a Croácia passando assim, né, Marquinhos, de azarão, assim, para vencer todos os jogos. Não sei não, hein? Sei não se a Croácia não pode aprontar diante da seleção da França. Mas eu também vejo a França como favorita à conquista do título mundial de 2018. E nós teremos, logo depois da Copa do Mundo, na segunda-feira, a volta do Campeonato Brasileiro, não, mas da Copa do Brasil. 2 partidas, teremos a Cruzeiro e Atlético Paranaense. O Cruzeiro venceu a primeira em Curitiba 2-1, joga por empate, daí sai o adversário do Santos na fase quartas de final da Copa do Brasil. E teremos em São Januário Vasco e Bahia. O Bahia venceu o primeiro jogo 3-0, tem uma grande vantagem. Daí sai o adversário do Palmeiras na fase quartas de final da Copa do Brasil. Os outros 2 confrontos, Corinthians e Chapecoense, Flamengo diante do Grêmio. Tá certo? Intervalo, Marcelo? Então vamos para o primeiro intervalo e a gente volta já para o segundo bloco com convidados especiais dentro da Janela Esportiva. É um instante só. Venha conferir a coleção Outono e Inverno da Linentex, no centro de Araraquara. Qualidade, ótimos preços e condições especiais de pagamento. Moda feminina, moda infantil e moda festa. Bolsas, acessórios e as últimas tendências do Outono e Inverno 2018. Tudo em até 10 vezes no cartão de crédito. Novas marcas, peças exclusivas e preços especiais para você vestir os looks da estação. Não fique rodando à toa pela cidade. Vá direto ao Alto Posto Vaz Filho. Aqui você e seu veículo têm tratamento VIP, equipe treinada, além de produtos e serviços de altíssima qualidade. Sempre se modernizando para oferecer o melhor. Visite a loja de conveniência, ampla, climatizada e totalmente reformulada. Avenida Francisco Vaz Filho, 2924, Jardim Santa Clara, 3337-3862. Alto Posto Vaz Filho. Qualidade é a nossa bandeira. A Nova Bate trabalha com as principais marcas de baterias do mercado. É distribuidor exclusivo das baterias Júpiter e Bosch para Araraquara e região. Lá você encontra também bateria estacionária, automotiva, bateria para motos e para bicicleta elétrica. A Nova Bate vende no atacado e no varejo. Nova Bate tem estacionamento próprio e a melhor equipe para atender você. Fica na Rua Gonçalves Dias, 1113 no centro. Telefones 3461-9332, 3461-9333. Nova Bate, o shopping das baterias. É refrescante, é saboroso, inigualável, delicioso. A qualquer hora, em todo lugar. Beba Suco Prats, você vai gostar. Suco Prats é da fruta para o copo. Beba Suco Prats, não tem nada igual. É saúde, é energia, toda hora, todo dia. Suco Prats 100% natural. Prats.
Suco Prats é da fruta para o copo. A Lubrifique é uma loja especializada em EPIs, para uso industrial, comercial, agrícola e residencial. Capacete de segurança, luvas, calçados para indústria e linha clínica, cintos, aventais, óculos de proteção, uma vasta linha de qualidade com os melhores preços, ferramentas, itens de jardinagem, lubrificação, toda a linha da MacLub, sinalização, adesivos, produtos para borracharias e postos de gasolina. Lubrifique, pagamento facilitado e entrega rápida para Araraquara e região. Papo de Copa. Apoio Cultural. Sacaná. O melhor peixe você saboreia aqui. Autoelétrico Carlão. Onde você encontra a bateria Moura. Moura é Moura. Tijuca. Seu Point Carioca em Araraquara. Avenida Bento de Abreu, 1084. Telefone 3357-4300. Muito bem, estamos de volta aqui agora para o segundo bloco da nossa janela esportiva. Obrigado, Vaguinho. Foi muito bem, Vaguinho. Olha, você não sabe a alegria com que eu recebo isso, porque eu acho que eu já posso tirar as minhas férias. Não. E vou tirar a minha licença prêmio, viu? Não. Muito obrigado. Obrigado a toda a produção, pessoal aí. Estamos aqui e recebendo duas visitas importantes. É claro que o assunto já é nosso Papo de Copa, mas a gente insere o contexto desse assunto que vamos abordar agora, que é um assunto muito importante, inclusive, para a sua saúde. Porque o nosso programa aqui, além de ter um viés informativo, né, de comentários, de opiniões, de mostrar o esporte da cidade e região, ele tem também um viés fundamental, que é o da sua saúde, daquele que nos acompanha tanto pela Rádio Cultura M como pela TV Cultura Paulista. Essa questão da saúde é fundamental, né? Para você que pratica esporte, para você que deveria praticar e não pratica, para você que tem uma vida sedentária e não sabe dos riscos que isso oferece. Então nós temos também aqui, além do lado informativo, esportivo, do comentário, do que a gente mostra, do que a gente fala, a gente tem a obrigação também de orientar o nosso telespectador com relação à saúde, né? Não a prática da saúde de uma forma sem muito nexo, né? Sem muita orientação, não é só botar o tênis, o calção, o short e a camiseta e sair correndo aí e dizer aos quatro ventos que eu sou um atleta, que eu pratico esporte. O objetivo é completamente diferente. É motivar a prática esportiva, mas com coerência, com orientação, com todos aqueles cuidados que essa prática esportiva implica, né? E é por isso que hoje, entre tantas outras razões, nós estamos recebendo aqui na nossa janela esportiva dois convidados especiais. Estivemos lá na clínica, estivemos na academia. Temos essas imagens para ilustrar o nosso papo aqui e convenhamos que dentro desse assunto de Copa do Mundo e de esportes é uma questão importantíssima. Estamos recebendo aqui nos estúdios dos Campeões da Bola na janela esportiva o fisioterapeuta e quiropraxista Lucas Mendes, está aqui do meu lado, e o educador físico Fernando Cruz. Dá para se ter uma ideia clara da importância dos nossos convidados aqui, de tudo aquilo que vai ser abordado. Lucas, um abraço, muito obrigado pela sua presença, e Fernando, um abraço, obrigado. Obrigado. Para nós, dos Campeões da Bola, é muito importante que vocês estejam aqui participando do nosso programa e abordando assuntos extremamente pertinentes, né, às áreas em que vocês trabalham. Sejam bem-vindos aqui. Agradeço o convite, um prazer estar aqui com vocês. Obrigado pelo convite. Prazer também estar aqui com vocês. Muito bem, a pergunta inicial, é claro, não poderia ser outra, né? Tem algumas aqui já previamente formuladas, a gente se interessa muito por esse assunto, né? Eu queria perguntar a vocês o que efetivamente a Salos pode oferecer como academia, como um centro, inclusive, de orientação para a saúde, para a gente começar o nosso papo, o que vocês oferecem? Na Salos a gente oferece um treino totalmente especializado, né? Programado para o objetivo de cada aluno. Então o aluno chega na Salos hoje, ele passa por uma avaliação física e lá a gente vai discutir um pouco mais sobre os objetivos de cada um. E em cima do objetivo de cada cliente, cada aluno, a gente planeja todo o treino. Fernando, quais são os riscos de quem quer praticar esporte sem os devidos cuidados?
sem a devida orientação, né, para fazer isso, aquilo, os limites que muitas vezes são ignorados pelas pessoas que buscam uma atividade física sem orientação e de repente o prejuízo é maior. O risco é de lesão, né? O risco é de se machucar. Como você abriu o programa falando que não é simplesmente colocar o calção e sair praticando atividade física, né? O índice de lesão hoje nas academias é muito alto, até pelo fato das pessoas não conhecerem, né? E não saber planejar legal, escolher melhor os exercícios e aí acaba se machucando. Muito bem. Lucas, o que é quiropraxia? Para que serve? Quando a gente deve ou precisa efetivamente procurar um profissional da sua área? O que precisa acontecer? O que você pode, naturalmente, oferecer de atendimento a uma pessoa que enfrenta esse problema? Ok. Bom, a quiropraxia, ela trabalha, né, a partir do sistema neuromusculoesquelético. Ela é uma especialidade regulamentada da fisioterapia. Então, para você estudar quiropraxia, você tem de ser fisioterapeuta primeiro, fazer uma pós-graduação em quiropraxia. A quiropraxia, ela visa o quê? Ela visa estar corrigindo alterações do sistema nervoso, muscular e esquelético da pessoa, com ênfase maior na coluna, né? Por exemplo, uma hérnia de disco, um nervo ciático, um formigamento braço, pescoço, o chamado travamento, né? Aquele foi praticar um exercício final de semana, travou a coluna. O que a quiropraxia faz é justamente fazer com que a pessoa volte à atividade de vida normal dela, que ela fique sem dor e possa ter uma vida normal, principalmente pelo fato da postura que nós ficamos ao longo da semana, onde nós passamos mais de 10 horas sentados, né? Hoje o que a gente menos faz é a prática da atividade física. Com isso, a musculatura fica mais fraca. Musculatura mais fraca gera sobrecarga na coluna. Gerou sobrecarga na coluna, aparece as hérnias de disco, cervical, lombar, que é o que eu vou tratar, né? Após toda a parte do tratamento, entra com a parte do Fernando, onde ele vai fazer o fortalecimento e a volta à atividade normal. É por isso que a gente entende perfeitamente pelo pronunciamento de vocês dois, que na verdade é um trabalho conjunto. Exato. É um trabalho conjunto que necessita da sua área de atuação e da área do Fernando para complementar tudo isso, né? Exatamente. E a questão que o Lucas levantou, das pessoas hoje passarem muito tempo sentado, a gente vai deixando de se movimentar. E com isso as dores ficam mais frequentes. Então, não é simplesmente fazer qualquer exercício. Então, trabalhar o movimento correto para a gente poder, né, ficar livre aí dessas dores. A gente ouve muito, e aliás, sistematicamente, inclusive em pessoas da nossa família, da nossa relação, né, do nosso trabalho, há sempre aquele problema, travei a coluna. E às vezes é até um movimento que a gente entende que não é um esforço, né? Às vezes é um movimento que você faz mais ou menos brusco, e pela sua falta de uma preparação melhor, você passa a ter a coluna completamente travada. E olha, e para quem observa isso de perto, é um sofrimento infernal, né? Não é fácil passar por isso aí. Agora, eu pergunto o seguinte, isso pode acontecer, por exemplo, com adultos, com pessoas de meia idade, com crianças, e nesse caso, qual que é o direcionamento das salas? Ela atende a pessoas dessa idade, nessas situações todas, quem está nesse momento passando pelo problema e que está nos assistindo pela TV Cultura Paulista, o que essas pessoas devem fazer? Realmente não há idade para que isso ocorra. Lógico que normalmente na faixa dos seus 25 aos 40 anos, que é a pessoa dita mais ativa, ela sofre os travar da coluna, né? Mas eu tenho crianças que por conta de uma postura, muito tempo no celular, acaba reclamando de dores que antigamente não se escutava, né? Não se ouvia isso, né? Não se ouvia como se ouve hoje. Por quê? Nas férias a criança ia estar onde? Na rua brincando,
jogando bola, soltando pipa, correndo, andando de bicicleta. Hoje em dia a gente não tem essa realidade. Hoje em dia a criança está na frente do computador ou sentada no sofá na frente da TV ou do celular. E com isso ela gera uma má postura. Então, aquilo que antes iria a seus 25, 30 anos ocorre hoje em dia cada vez mais cedo. E a Salos, ela tem justamente a proposta de atender todas as idades. Não tem uma restrição ou um mínimo para estar sendo atendido. Pode ser feito na adolescência, fase adulta ou na velhice, principalmente para se obter uma qualidade melhor de vida. Bem, eu quero fazer um registro aqui importante. Nós estamos mostrando aí imagens, inclusive, da academia. Eu gostaria que elas fossem, inclusive, repetidas, ô Marcelo. É o seguinte, a questão do currículo, né? Nós temos profissionais dessas áreas em que vocês atuam, vários profissionais muito gabaritados. Mas uma das razões desse contato com vocês que nós fizemos é exatamente o currículo que vocês têm. É importante que quem está nos assistindo agora tenha conhecimento disso, do que vocês fizeram profissionalmente, estou falando profissionalmente, de cursos de especializações aqui fora do país, inclusive. Eu gostaria que vocês falassem disso, porque é uma assinatura de credibilidade que nós estamos passando para os nossos telespectadores. Exatamente. Não se sintam assim constrangidos de falar, não, por favor, eu faço essa pergunta porque ressaltando esse detalhe, né? Quem for a Salos está procurando saúde, procurando melhora da sua saúde, evitar problemas futuros na sua saúde, mas trabalhando com profissionais altamente competentes. Essa é a nossa obrigação de abrir esse jogo aqui também com vocês. Eu me especializei em treinamento funcional, né? Que hoje em dia o treino funcional ele atende melhor a necessidade das pessoas, né? Onde a gente vai trabalhar esses movimentos, né? Onde a gente vai perdendo, né, ao longo dos anos. E também fiz uma especialização nos Estados Unidos. Em Boca Raton e na Flórida, também um instituto que é especialista em movimento. Então, a gente estuda muito a nossa movimentação, né? Então, tudo que é planejado nas salas é baseado nos 4 pilares da movimentação humana. Então, tudo é pensado com muito cuidado. E o treino funcional hoje, ele vem assim, ganhando uma certa importância, né? E a gente aí já tem uns bons anos estudando treino funcional. Muito bem, Lucas, a gente está mostrando a imagem, você trabalhando lá, ó. Aquele cara está sofrendo muito, não? Não, na verdade não. A técnica, né? Ela é suave. É suave. Ela é tranquila, para justamente não ocorrer lesão, né? O movimento ele tem que ser suave, por isso que ela levanta, você faz só um apoio e o próprio drop faz a correção. Tá certo. Fala um pouquinho da sua carreira, que eu sei que é brilhante. Ok. Bom, sou fisioterapeuta, especialista em ortopedia, especialista em fisioterapia desportiva e especialista em quiropraxia também, tá? Na parte de quiropraxia, nós temos o Instituto Coluna Vertebral, que é uma escola de cursos para fisioterapeutas na área de quiropraxia e terapia manipulativa. Então, além da parte clínica, trabalho também com a parte de curso em diversas unidades e pós-graduações do Brasil. Muito bem, partindo para o lado assim, objetivo de quem está nos assistindo e quer naturalmente ir a salas, conversar com vocês, passar por uma consulta, conversar, enfim, procurar entender o problema e buscar solução em vocês, qual que é o caminho que tem que ser feito? Passar pelas salas ali, tem horário de atendimento, o telefone, tudo isso eu gostaria de deixar bem claro aqui para orientar quem está nos assistindo. E mais do que isso, orientar quem está enfrentando o problema e que, de repente, nos assistindo agora, pode estar encontrando a solução para o seu drama aí de dores nisso, de coluna travada, de problemas que a gente está abordando aqui no programa hoje. O horário de atendimento é bem cedinho, né? 6 da manhã. Tem que levantar cedo, hein? Com esse frio, hein? 6 da manhã, a gente fica pela manhã toda até o meio-dia, depois retornamos à tarde e ficamos lá até as 9 da noite. O telefone lá para contato é o 33248339 e pode agendar uma visita, agendar uma avaliação
sem custo nenhum, uma conversa para a gente entender melhor, né, qual é o objetivo e como que a gente vai planejar melhor, né, o atendimento aí. Exato. O Lucas, há um conceito, né? Eu digo conceito entre aspas porque eu particularmente não tenho conhecimento dessa área, mas o conceito popular é o seguinte: no frio a dor aumenta, os problemas são mais complicados e as consequências piores. É assim mesmo ou é apenas um ditado popular? Realmente isso ocorre porque o nosso sistema nervoso ele fica mais sensível, ele fica naturalmente mais sensível. Com isso, a sensação de dor aumenta também. E o corpo ele fica mais rígido, né? No frio a gente quer ficar mais encolhido, mais quietinho. Com isso, a musculatura fica mais tensa e você vai sentir mais dor mesmo. Eu quero deixar claro que essa é apenas a primeira entrevista de outras que virão, porque esse assunto, como eu disse na abertura do nosso papo aqui, esse assunto é um assunto que nos interessa muito. Interessa em função da saúde de toda a nossa equipe, né? E principalmente em função da saúde daqueles que estão nos assistindo. Então vocês podem ficar tranquilos que tanto o Lucas como o Fernando vão voltar aqui em outras ocasiões, porque esse é um assunto para a gente debater, explicar e orientar durante muito tempo. Mas eu não posso deixar de fazer uma pergunta para vocês também, agora entrando no bojo aí do papo de Copa do Mundo, vem aí a final nesse domingo aí entre a Croácia e a França. A gente teve, com relação à seleção brasileira especificamente, alguns problemas de contusões que ocorreram, né? Lesão, falta de um fortalecimento muscular melhor, enfim. A seleção é uma seleção que, teoricamente, vai preparada para a Copa, né? Com esses profissionais gabaritados que trabalham ao lado do técnico Tite, nesse caso. Agora, imaginando, nem vendo o fato de que alguns jogadores foram vetados, não jogaram, impossibilitaram um aproveitamento melhor, eu pergunto a vocês, como torcedores até, né? Vocês na área e com o conhecimento que vocês têm, né? Vocês acham que nesse aspecto a seleção apresentou alguma falha de preparação, de que alguma coisa que poderia ter sido feita não foi feita, isso acabou de uma forma ou de outra influenciando no aproveitamento ou não no aproveitamento daquele jogador ou daquele atleta? A Copa do Mundo ela acontece num período meio complicado para os atletas, né? Porque eles chegam para uma competição de altíssimo nível e em final de temporada, né, nos clubes que jogam. Então, isso daí também aumenta a chance de lesão, porque eles estão mais cansados, mais fadigados. Não tem o preparador físico também da seleção, fica difícil de controlar as cargas de treino, né? Então, precisa jogar e precisa recuperar logo. E o atleta mais cansado, isso facilita, né? Ô Fernando, e a responsabilidade, por exemplo, a responsabilidade do jogador em defender um país na Copa do Mundo, aquela ansiedade, isso aí pode causar uma contusão? Pode sim, pode causar uma contusão. Mas, lado emocional, né? Mas esses atletas, eles teoricamente teriam que estar mais preparados, né? Tá certo, é uma responsabilidade a Copa do Mundo, mas eles estão acostumados com grandes competições, né? Então, era para estar melhor, né? A verdade é que o futebol mudou muito, né? Eu, por exemplo, até pela idade, a gente viveu uma época fantástica e uma época de ouro do futebol, né? Onde se treinava mais com bola do que havia preparação física. Houve uma mudança muito grande no futebol e nos meios de praticar futebol. E vamos assim dizer, a ciência dessa área também cresceu, foi obrigada a crescer e acompanhar, que é o que a gente vê hoje. Então, eu concordo perfeitamente o seguinte, que há hoje uma preparação física muito mais consciente, né? Se investe muito nisso e com relação à seleção brasileira, isso não foi diferente. Agora, a gente fica a uma certa distância imaginando exatamente isso, o controle psicológico do jogador para que ele não sofra, né, Lucas e Fernando, esse tipo de problema. Foi muito claro isso na seleção brasileira, vocês não viram? Faltou alguma coisa. Alguma coisa faltou no torneio de tiro curto para que a seleção não passasse por esses problemas que passou e que acabaram refletindo no comportamento do time. Ô Zé, aqui na redação a gente está recebendo muitos pedidos. Eu queria que o Fernando e o Lucas passassem de novo muitos pedidos de telefone e o endereço da sala. Exatamente, vamos fazer isso. Isso prova a audiência do programa. Mas antes eu quero a resposta a essa pergunta que eu fiz, por favor. O lado psicológico está tremendamente misturado com isso aí?
Hoje até estava vendo uma entrevista do Parreira, né, falando que, na opinião dele, faltou um pouquinho de maturidade na parte da comissão técnica, né? O Tite é um excelente treinador, mas eu acho que em grandes competições ainda faltou um pouquinho, né, ali do dedo do treinador, né, para comandar melhor a sua equipe. Eu também, na minha opinião, como treinador, achei que ele deveria ter usado melhor os jogadores, mas ele preferiu ali manter o jeito Tite, né, de ser bem caseiro, paizão, né? e colocando toda a confiança que ele tem nos jogadores, né, que ele levou lá. Então. Lucas, você tem, até como, não só como excelente profissional da sua área, mas também como torcedor, você tem essa linha de seguir essa mesma linha do Fernando e nós aqui? Eu acredito também nessa parte do treinador, porém, no meu caso, eu não posso deixar de notar que existe, como você falou, a parte psicológica que afeta muito no corpo do jogador, tá? E a gente tem que pensar que muitos jogam em países quentes, certo. E a Rússia é um país um pouco mais gelado. E isso pode também gerar lesão num excesso. Como o Fernando disse, eles estão em final de temporada, onde muitos estavam parados e voltaram a jogar. Esse voltar pode estar lesionando também. No caso do Marcelo, em relação à coluna, colchão, até que ponto, né? Foi o colchão o problema? Às vezes não, mas a tensão ou dormir mal, que ele pode ter dormido ao longo daquela noite, por conta da tensão, da posição que ele exerce de influência dentro de um time, pode ter levado. Quem não dormiu mal e acordou com dor no pescoço? Quem já não dormiu pensando em algum problema e não acordou com algum tipo de dor? Isso pode ter acontecido no caso dele. Lógico que nós não estamos lá para saber. Talvez a influência do técnico junto naquele ponto, né? Com certeza eles devem ter conversado alguma coisa. Será que ele já não entrou em campo com algum desconforto? Verdade. E aí, uma série de hipóteses, né? Então tem muita coisa que a gente não consegue de fora estar dando certeza. Mas no meu caso, o efeito psicológico, ele afeta diretamente no corpo da pessoa, porque é isso que eu tenho no dia a dia, né? Onde a pessoa passa por um período maior de estresse e esse período maior gera uma lesão muscular, uma lesão articular, que a gente chama de subluxação vertebral, que nada mais é do que uma alteração, um pinçamento de uma vértebra. Chego lá, doutor, eu não dormi bem, estou sentindo isso está doendo aqui acolá, né? Um estresse em casa, exato, um problema no serviço, que a pessoa trava. Bem, vocês perceberam aí o interesse de quem está assistindo com relação a saber o endereço, saber o telefone, para fazer contatos com vocês. Então muita gente está ligada e está querendo resolver problemas já. Eu acho isso ótimo, né? Porque vão essas pessoas procurar profissionais gabaritados e ao mesmo tempo o nosso interesse é que essas pessoas resolvam efetivamente os seus problemas. Então vamos confirmar, por favor, mais uma vez o endereço das salas, o telefone, horário de atendimento, porque muita gente vai procurar com certeza vocês. Então, a Clínica Salos, ela fica na Avenida Dr. Agostinho Tussi, número 1272, na Vila Harmonia, tá? Ao lado da Praça dos Advogados. Sim, que eu uso muito para fazer caminhada ali, é muito legal. Ela fica ali na cruzamento da Napoleão Salvidê. No cruzamento ali, ao lado do restaurante Olive, né? Então, o ponto de referência que a gente usa de esquina é o restaurante. Ao lado do restaurante tem a clínica. Os telefones de contato são 34722592, 3324-8339, ou também pela internet. Pode colocar Quiropraxia Araraquara, ou Salos Academia, que vocês vão ter no Facebook, pelo Google, fica fácil de estar achando a gente também. Perfeitamente. Vamos agendar uma outra palestra, um outro bate-papo? Opa, com certeza. Então dá certo. Fernando e Lucas, foi muito bom, foi ótimo realmente conversar com vocês aqui. Vamos
bater esse papo novamente, porque, como eu disse, reitero, um dos objetivos é também a gente ajudar, dentro do que for possível, a saúde daqueles que nos assistem, que nos acompanham aqui pela Rádio Cultura, pela TV Cultura Paulista. Eu acho que é uma responsabilidade daqueles que têm o microfone e imagens à sua disposição. Trazer pessoal competente aqui, profissionais altamente gabaritados, para que possam passar mais informações para você que nos assiste, ter a sua saúde restaurada ou preservada. Então, muito obrigado mesmo a vocês e já vamos aí agendar um próximo bate-papo aqui dentro da nossa janela esportiva. Muito obrigado. Obrigado pelo... Podemos chamar o intervalo? Então vamos para o intervalo e a gente volta para o bloco final do programa. Mas um instantinho só, por favor, um instantinho só, me perdoem. Eu só faço questão de perguntar a vocês, não poderia fechar sem isso. Quem ganha, Inglaterra, ou França ou Croácia? Eu sou França. França, Fernando. Olha, essa Copa tá estranha. Eu acho que vai dar Croácia. Então, os palpites aí estamos empatados. Agora sim, vamos para o intervalo. Um abraço a todo o pessoal de cima aí e a gente volta daqui a pouquinho. Um instante só. O Autoelétrico Carlão comemora 50 anos. Desde 1968, atendendo seus clientes com serviços de mecânica e troca de óleo. E lá você encontra as baterias Moura. Moura é Moura. Autoelétrico Carlão. Avenida Padre Francisco Culturato, 95. Telefones 3336-8579 e 3336-7364. A Casa das Cortinas é uma loja especializada com cortinas prontas e sob medidas. Lá você encontra persianas verticais, horizontais, capas para sofá, box em acrílico e vidro temperado, porta sanfonada, cortinas rolo, romana, painel, tecidos e acessórios em geral. Ligue lá, fale com Humberto e tenha um atendimento personalizado. Decore seu ambiente com estilo. Faça um orçamento sem compromisso. Casa das Cortinas, Rua São Bento, 1078 no centro. Telefone 3335-9888. Se você está procurando uma boa desculpa para vir ao Tijuca, achou. É o melhor almoço da cidade. Ué, quer outra? A Happy Hour mais carioca de Araraquara é no Tijuca. E a música de sexta e sábado à noite não é uma boa desculpa? Mas tem ainda de reunir os amigos no fim da tarde, comemorar seja lá o que for, fechar um negócio, né? E tem o bolinho de bacalhau, o chopp em dobro. Quer saber? Desculpa é o que não falta para vir ao Tijuca. Tijuca, o point carioca de Araraquara de dia e de noite. A Lubrifique é uma loja especializada em EPIs, para uso industrial, comercial, agrícola e residencial. Capacete de segurança, luvas, calçados para indústria e linha clínica, cintos, aventais, óculos de proteção, uma vasta linha de qualidade com os melhores preços, ferramentas, itens de jardinagem, lubrificação, toda a linha da MacLub, sinalização, adesivos, produtos para borracharias e postos de gasolina. Lubrifique, pagamento facilitado e entrega rápida para Araraquara e região. Na Hidrocon, o atendimento e a qualidade dos produtos fazem a diferença. Materiais hidráulicos, parte elétrica, ferramentas em geral e uma grande quantidade de outros produtos, a Hidrocon atende na hora. Sempre que precisar, conte com a Hidrocon. O Luiz e sua equipe estão à sua disposição. E a Hidrocon agora é revendedor autorizado da CRV Portas e Janelas. Hidrocon, Rua Maurício Gale, 4167, Celmidei 1, telefone 3324 7039. O Sacaná, com tradição de mais de 20 anos, atende seus clientes com dedicação e carinho, oferecendo em seu cardápio deliciosas porções de peixes, sukiyaki, yakisoba e o tradicional temaki de salmão. Sacaná, o melhor peixe você saboreia aqui. Estamos de volta para fechar o bloco final agora da nossa janela esportiva e do nosso Papo de Copa aqui com os campeões da bola na TV Cultura Paulista e também na Rádio Cultura M, hoje recebendo mais um ídolo, né, da torcida da Ferroviária, uma carreira brilhante aqui, há algum tempo já fora de Araraquara, mas voltando agora, e estamos recebendo o Douglas Neves. Douglas, um grande abraço, prazer enorme em recebê-lo, né? Você que faz parte de todo esse contexto da história da Ferroviária, seja bem-vindo aqui entre os seus amigos dos campeões da bola. É um prazer, né, Zé? É uma satisfação estar aqui com vocês, participando do programa, a convite. E dizer que a gente está sempre à disposição de vocês. Primeiramente, também um bom dia a todos os telespectadores.
em especial a minha esposa e a minha neta que está em casa assistindo. Perfeitamente. Douglas, quem ganha a Copa? Mas eu acho que quem jogou mais até agora foi a França, né? Eu acho que a França, na minha opinião, a França deve levar, porque eu acho que do lado de cá estaria o campeão, né? Entre Brasil, França e Bélgica. O resultado de ontem te surpreendeu, a Croácia eliminando a Inglaterra? E temos que considerar, até pedir a opinião do Vaguinho também, que a Inglaterra é uma seleção formada basicamente por jogadores ingleses, né? Não havia nenhuma figura lá na seleção que atue fora da Inglaterra. Eu acho que uma seleção jovem que talvez tenha até sentido um pouco, o que não elimina, na minha opinião, de forma nenhuma o bom futebol que a Croácia jogou. Futebol de muita luta, né? de muita disposição na busca do resultado. Mas te surpreendeu a eliminação inglesa ou não? Não, eu acho que, como você frisou aí, a Croácia acho que tem um time um pouco mais experiente, com jogadores a nível internacional, né? A Inglaterra, a maioria dos seus jogadores joga na sua liga inglesa. A Croácia já tem jogadores jogando em outras ligas. Eu acho que isso aí, a Croácia levou uma certa vantagem em cima desse quesito, de ter um pouquinho mais de experiência. Mas a maioria dos jogos foram jogos apertados, né? Não teve aqueles jogos de resultados elásticos. Eu acho que para a final também vai ser um jogo bem difícil, mas ainda eu acredito que a França tem uma melhor condição. Muito bem, Vaguinho e Marquinhos com o Douglas Neves aqui. A minha pergunta para o Douglas é a seguinte: o Brasil acabou sendo eliminado, no entender de muita gente, precocemente na Copa do Mundo, apesar de enfrentar uma boa seleção que é da Bélgica. Na sua opinião, Douglas, o que o Brasil errou? É difícil você dizer no que errou. Eu acho que o Brasil teve alguns problemas até ao longo da preparação. Nós tivemos aí 4 ou 5 contusões sérias ao longo da preparação. Nós tivemos o Neymar, nós tivemos o Marcelo ao longo do campeonato, nós tivemos o Douglas Costa, nós tivemos o menino que fez o gol também vinha de contusão. Você entendeu? Então eu acho que isso aí atrapalhou um pouco a preparação também. Mas, para nós brasileiros, uma quarta de final é pouco, né? A gente sempre exige um pouco mais dos nossos jogadores, porque como nós falamos antes, são jogadores experientes, jogam nos maiores times do mundo, ganham os maiores salários do mundo. Então, para nós, uma quarta de final é pouco. Mas eu acho que sempre tem erros, não tem como a gente dizer que não. Na minha opinião, uma coisinha que a gente sentiu que ele deveria ter usado um pouco mais o Firmino no lugar do Gabriel. Sim. Alguma surpresa para você, Douglas, como treinador que é nessa Copa? Claro, somando até as equipes eliminadas na competição, surpresa positiva e negativa? A surpresa negativa sempre foi, já começou lá atrás a não participação da Itália, né? Já começou por ali. Posteriormente a eliminação da Alemanha precocemente. A questão também da Argentina, que a gente sempre acha que vai chegar, que tem grandes jogadores também, foi a surpresa negativa. Com relação à surpresa positiva, foi a própria Croácia. Você entendeu? Um país pequeno, considerado em relação aos outros, que não tem a tradição que tem os outros e chegou numa final. Essa Copa teve algumas surpresas. O Douglas, Neymar, é sempre a pergunta que não falha, né? Que não pode ser esquecida. Neymar, para você, era para ser a Copa do Neymar, não foi? Se não foi por quê? Primeiramente em relação à contusão séria que ele teve, parece que não, mas essa contusão do quinto metatarso é uma contusãozinha séria, no entanto que teve até que fazer uma cirurgia para recuperar o mais rápido possível. E com relação ao Neymar, como atleta, como jogador de futebol, dispensa qualquer tipo de comentário. A única coisa é que às vezes ele está exagerando um pouquinho na questão do cai-cai. Não que ele cai sempre, eu não concordo com isso, mas tem algumas situações que ele poderia dar uma segurada. Evitar, né? Então, na sua opinião, também não foi a Copa do Neymar, e esse sonho dele de ser o melhor do mundo fica pelo menos algum tempo aí retardado, atrasado. Não foi a Copa dele, mesmo porque nós não chegamos na final, chegamos numa quarta de final. Eu acho que vai ser a Copa do Mbappé. Eu acho que o Mbappé deverá ser eleito o melhor jogador da Copa. Douglas, e o Tite? Né? Você que também é técnico de futebol, o Tite fechou o grupo, era aquele grupo com o qual ele contava, em quem ele depositava todas as suas fichas praticamente, e ficou no ar a impressão de que teria faltado um plano B para a seleção brasileira, né? Você tem essa mesma linha de raciocínio ou não? Eu tenho, apesar que o Tite, com 2 anos de trabalho em termos de seleção, não é um trabalho longo, né? Não. Você entendeu? Mas eu acho que o Tite tem condições de continuar.
Você falou com relação ao plano B, até de repente até em relação a isso, esse pouco tempo de preparação, de trabalho, são poucos treinamentos que as seleções têm, poucas datas FIFA, né? Então isso aí prejudica muito. E sem se falar que uma Copa do Mundo é uma competição que nós vimos a entrevista anterior, ela é extremamente desgastante para os atletas. E já vem de um período de final de temporada. Então isso aí também pode ter atrapalhado a seleção brasileira. Mas eu acho que o ponto principal foi a questão das contusões e, como você falou, ele não teve um plano B em relação até às contusões que ele teve ao longo do campeonato, porque não era para jogar o Fagner, era para jogar o Daniel Alves. A hora que ele usou o Douglas Costa, que teve uma baita de uma condição de reverter um sistema tático, machucou, não pôde jogar no outro jogo. Então teve vários probleminhas que influenciaram no resultado final. A gente teria muitas perguntas aqui para o Douglas, né? Douglas, no momento, né, Araraquara buscando novas oportunidades, como é que está? Depois então, de uma passagem. Graças a Deus eu tive uma passagem brilhante no Água Santa, sim, né? Com certeza. Que nós fizemos um fato inédito de sair de uma segunda divisão para uma Série A1, com 3 acessos seguidos, então nós ficamos 4 anos lá. Aí, posteriormente, houve o descenso no Campeonato Paulista da Série A1, a diretoria achou por bem trocar toda a comissão técnica em virtude da contratação do Jorginho. E a gente está aí agora, esperando. Também não deu certo? Também não deu certo, porque infelizmente não teve o acesso para a Série A1, né? E nós estamos aí, você sabe, Zé, que o futebol é alegria de um e tristeza de outro, né? A gente precisa esperar alguém sair de uma comissão técnica para a gente entrar. Mas está tudo bem controlado e daqui a pouco a gente está aí trabalhando novamente. A gente não tem dúvida disso. O registro final é o seguinte, não vai dar para se estender muito sobre o assunto, mas a Câmara Municipal faz hoje uma sessão extraordinária às 4 horas da tarde para apreciar, eu acredito que em primeira votação, projeto da Prefeitura que estabelece a venda do campo da Atlética, do estádio da Atlética e também toda aquela área do Estrela, ali perto do DAI, né? O Estrela e a Atlética seriam, então, esse patrimônio seria exatamente negociado para a aplicação, segundo a Prefeitura, em benefícios para o esporte, para o futebol amador, com melhora do botânico, com a iluminação de outros campos de futebol, melhorias em outros campos de futebol. E, no caso do Estrela, especificamente, onde já existe uma estrutura muito melhor, os benefícios seriam direcionados também a todos aqueles que integram o chamado time da terceira idade e que é o rótulo de time da melhor idade, né? Então, isso está na pauta da Câmara. O detalhe é o seguinte, há muita gente a favor e muita gente contra, e a responsabilidade é da Câmara dos senhores vereadores. A promessa de que muita gente estará presente lá, não para conturbar, não para criar um clima ruim, pelo contrário, mas para exigir dos senhores vereadores a discussão transparente do assunto. A Câmara tem essa responsabilidade. Tudo indica que o prefeito tem a maioria e vai, com essa maioria, garantir a aprovação da matéria que é de interesse da Prefeitura. A gente entende isso. Agora, cabe aos senhores vereadores a responsabilidade de discutir o assunto até a exaustão. Se fala muito em democracia, de discussão democrática. A gente gostaria de ver essa discussão democrática hoje, à tarde, na Câmara Municipal. E depois acompanhar tudo aquilo que acontecer e observar se as promessas feitas no projeto serão efetivamente cumpridas pelo Executivo. Então fica aqui esse nosso alerta. Não somos a favor e nem contra, temos o nosso ponto de vista. Ele é calcado, alicerçado no trabalho que a Câmara tem que fazer, das discussões que têm que ser realizadas para que não haja no futuro nenhum tipo de desculpa ou que se venha a ter preocupação, porque tudo aquilo que foi prometido não foi cumprido. A execução dessa discussão é fundamental, aí sim, para uma aprovação ou não baseada, fundamentada em fatos democráticos, como se apregoa por aí. E nós estamos fechando aqui. Douglas, muito obrigado, você vai voltar para a gente continuar essa conversa. Agradecemos muito a sua presença e a gente se encontra amanhã, às 11 horas da manhã, na Janela Esportiva. Um abraço, obrigado e tchau. Janela Esportiva, apoio cultural. Suco Prates, é da fruta para o copo.
Lubrifique, há mais de 23 anos atendendo Araraquara e região.